Conselhos e mensagens do tarô para todos os signos para janeiro de 2024. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira. Esse é o canal Astropédia. É um canal que eu estou sempre usando para trazer para vocês informações sobre astrologia e tarô, né? E a gente está abrindo esse novo ano juntos aqui de novo. Queria aproveitar de novo para agradecer vocês, todo mundo que me acompanhou ao longo do ano de 2023. E para quem está chegando agora, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse tipo de conteúdo ressoa para você e para sua vida, tá bom? Também quero aproveitar para convidar vocês para virem conhecer minhas outras mídias, na verdade, né? Porque assim, eu tenho aqui embaixo na legenda o meu Instagram, que tem horóscopo, tem outros tipos de vídeo, outros tipos de conteúdo, né? E se você quiser saber um pouco mais sobre como o ano de 2024 vai ser sentido por você, eu te convido a vir no meu portal, que é o astropedia.com.br, e lá está sendo vendido um material falando como os principais trânsitos desse ano que está entrando agora vai influenciar o seu ascendente. Esse material é interessante que você compre para o seu ascendente, tá bom? E agora, depois da vinheta, a gente já vai começar então com os conselhos do mês e as cartinhas de tarô. Então, gente, nós vamos começar falando com o pessoal de Áries, tá? Eu queria trazer para vocês que para arianos a gente tem uma pegada nesse mês que ela é muito profissional. Não significa necessariamente que vocês estejam trabalhando muito, tá? Isso depende muito aí daquilo que você está passando agora, mas a gente tem um mês muito propício para abrir portas nesse campo do trabalho, tá? Ter novas ideias, ter uma inspiração que meio que inunda esse campo profissional. E assim, todos os movimentos em torno da carreira, eles tendem a trazer mais visibilidade, né? Ou é uma fase de recompensas profissionais, ou não, ainda é começo do ano, mas é uma fase de semeadura dentro do trabalho. Então a gente imagina que para arianos tenha muito dessa pegada voltada para o trabalho e para as responsabilidades da vida. Tá? A gente tem como cartas, vocês vão ver, a gente tem a carta do julgamento e um 10 de paus, mostrando para mim que, assim, em termos profissionais, né, essa carta do julgamento vem para quebrar a monotonia do 10 de paus, porque o 10 de paus muitas vezes está trazendo uma situação já estagnada. E vem a carta do julgamento indicando para nós que vocês têm um momento de pensar em novidades, pensar em inovações nesse campo da carreira, quebrar aquilo que deixa vocês desanimados, repensar caminhos que possam trazer mais alegria nessa parte profissional, né? Exercitar essa criatividade e deixar com que as coisas fluam de uma maneira mais feliz para vocês no trabalho, porque trabalho também tem que ter a ver com a nossa felicidade. Tem que ter a ver com frutos, mas também tem que ter a ver com uma recompensa emocional, né? Na parte familiar, essa combinação é uma combinação um pouquinho mais tensionada, tá? Ela tá falando que vocês provavelmente têm situações na família, né, que são um pouco mais difíceis de serem resolvidas, tá? Não significa que eu não posso me debruçar sobre temas familiares. Eu posso, tá? Mas eu tenho que ter muito mais paciência, muito mais jogo de cintura, porque são situações que, diferente do trabalho, as inovações chegam e eu já consigo aprimorar, ou pensar, ou criar. Nesse campo emocional e familiar, as circunstâncias não dependem apenas de vocês. Portanto, é um caminho que a gente tem que trilhar com um pouco mais de paciência nesse mês. Agora a gente vai falar com o pessoal, então, de touro, tá, gente? Para taurinos, a gente tem a carta do diabo e um 6 de paus. Essa combinação já é uma combinação que eu gosto bastante. A carta do diabo, ela sempre vem meio que acompanhada de um resgate de ambição, tá? Vocês sentindo muitas coisas, vocês voltando a ter desejos, voltando a ter vontades, junta que é o início do ano, né? Então, muitas dessas vontades se manifestando para vocês agora, junta com ainda mais com o 6 de paus, é uma combinação que aponta para caminhos de libido, de eu procurar mais prazer na minha vida, de eu pensar mais em mim,
né? Caso vocês estejam se envolvendo com questões profissionais nesse momento, nesse início de ano, né? O trabalho muitas vezes aparece como uma das coisas centrais que a gente quer organizar, né? Essa é uma combinação de muito combustível. Eu sinto que tem uma criatividade em torno do trabalho, eu sinto que tem uma ambição que eu consigo acessar. Então, é muito possível que vocês tenham benefícios profissionais já na entrada do ano. Vamos evitar adiar, né? Se envolver com o trabalho. Vamos já começar o ano pensando em coisas que eu quero executar no meu trabalho, inovações que eu quero pôr na minha rotina, tá? Tudo isso vai ser muito importante para vocês. A gente também tem uma parte espiritual que está bastante movimentada, tá? Mas eu acho que o foco central agora está muito ainda em torno do trabalho e em projetos que vocês querem manifestar dentro desse campo ao longo do ano, tá? Para o campo amoroso, essa é uma combinação bem voraz, tá? Ela passa pra gente que tem uma fase de mais flerte, mais paquera, mais libido, mais trabalho dos meus desejos junto às pessoas que eu tenho do meu lado. Então pode ser sim um mês de novidades no campo do amor, pode ser sim um mês que traga pra gente uma inspiração, né? Nessa área de vida que é muito vinculada a prazeres, e essa é uma carta que tá trazendo a importância da gente trabalhar também os prazeres nas nossas vidas. Então, a gente tem muito um mês que pode ser promissor para esse campo, tá bom? Aí a gente vai falar então com geminianos, tá? Para o pessoal de Gêmeos, a gente já tem uma combinação um pouco mais delicada. A gente tem a carta da papisa com 9 de ouros, né? Os geminianos provavelmente estão entrando nesse ano de 2024 com uma necessidade de se fascinar nesse campo emocional. Tá? Eu acho que para geminianos, esse fechamento de ano, ele provavelmente vem com muitas coisas para serem processadas ao mesmo tempo, né? Puxa, todas as minhas conquistas do ano passado, tudo que eu quero alcançar nesse ano, todas as vivências familiares que essa época do ano às vezes envolve. Então, é muita coisa para processar emocionalmente, por isso que aparece uma carta que de fato é a papisa. A papisa está assentada, é um mês que favorece atividades um pouco mais introspectivas para geminianos, tá? Essas atividades introspectivas, elas podem ter muito a ver com o campo terapêutico, podem ter muito a ver com o campo espiritual, vocês tentando entender mais sobre vocês mesmos, as vontades de vocês, coisas que vocês querem fazer ao longo do ano, mas ainda não é uma carta de execução, né? Até porque aqui a gente também tem um 9 de ouros vindo junto, quer dizer que não dá para eu colocar muitas coisas novas na minha vida agora, se eu tenho pendências, sejam práticas ou emocionais, para resolver ainda, tá? Então é uma carta que ela favorece muito o planejamento, tá? E essa combinação em particular pode ajudar vocês a resolverem coisas que ficaram em abertas, tá? No fechamento do ano ou em processos que vocês vieram vivendo. Mas não é uma combinação muito aberta para já inovar muito na vida, colocar todas as mudanças que vocês querem em movimento, ainda não, tá? Essa combinação também pode passar. Eu não acho que é um incômodo financeiro, mas é uma necessidade de eu olhar com mais cautela para essa área, né? Que é uma área que para vocês vai ter muita importância ao longo do ano, né? Como sempre, tá? Mas aqui a gente tem um mês em que isso é um dos focos, então a gente tem que lidar com o campo financeiro com um pouco mais de prudência, um pouco mais de estrutura, tá bom? Aí a gente vai falar com o pessoal de Câncer, tá? Para cancerianos, o mês de janeiro, ele tem muito foco social, tá? Muito foco, troca com outras pessoas, né? Então eu poderia ter um mês, tá? Isso até em se falando um pouco do céu, tá? Nem tanto do tarô, mas para cancerianos a gente tem um mês que muitas vezes envolve mais eventos, mais contato com as pessoas, eu convivendo entre diferentes grupos, né? Eu tendo que lidar com parcerias na minha vida. Então, se eu tô casado, essa relação na minha vida, né, que é uma relação muito próxima, ganha muita ênfase. Se eu tenho sociedades no meu trabalho, né, que é uma relação que também me acompanha no longo prazo, também é um tema de muita importância para ser trabalhado dentro desse mês. E aqui a gente tem a carta do mago trazendo que, na verdade, para movimentos de trabalho, vocês até estão bastante produtivos, tá? Já na entrada desse mês a gente pode ter um mês que é positivo para o trabalho, que vocês conseguem organizar muitas ideias, vocês têm muita iniciativa, muita criatividade, tá? Não significa que vocês estão conseguindo manifestar
todas essas ideias na matéria, tá? O 2 de espadas é uma carta que fala de um fluxo mental muito acelerado. Então vocês estão pensando em muita coisa. Pensando em muita coisa, às vezes a gente esquece de viver o presente. Tá? Então, para mim, quando eu olho para essa combinação, eu falo assim, não, é um mês que, na verdade, eles têm muita iniciativa, até para questões de trabalho, eles poderiam conseguir se organizar, eles poderiam conseguir ter boas negociações ao longo do mês, falar com pessoas, até dentro desse campo do trabalho, tá? Mas a gente tem que ter atenção com esse fluxo mental muito acelerado, porque pode ser que não consigam organizar todas as ideias que estão chegando para vocês agora. Tá? Porque essa mente acelerada às vezes atrapalha a gente de viver o presente. Também no campo dos relacionamentos, a gente tende a ter incômodos, especialmente em relações íntimas, tá? Mas nessas a gente tem o mago regendo principalmente, é muito mais fácil contornar, tá? Então, se for uma questão do meu namoro, do meu casamento, eu tenho sim incômodos, que eu tenho que sim falar sobre eles, mas provavelmente eu tiro de letra, né? Eu consigo abordar esses temas, a pessoa que tá do meu lado me escuta, vocês estão carismáticos, né? Vocês estão conseguindo expressar bem as ideias de vocês, tá? O único problema é que tem uma questão organizacional que eu acho que pode ser um pouco atrapalhada esse mês, devido a esse fluxo mental muito acelerado. Tá bom? Aí a gente vai falar com leoninos, tá? Para leoninos, a gente tem a carta do pendurado e um 4 de espadas, tá? Gente, a carta do pendurado ou do enforcado em outros decks, né? Tá falando um momento de mais cansaço, tá? Tá falando de um momento em que eu estou me sacrificando muito. Tem muita energia saindo de mim, tá? E essa energia não está voltando na mesma proporção que ela está saindo. Então tem alguma coisa na minha vida que provavelmente está me drenando um pouco. E é muito possível que vocês saibam o que é, tá? Aqui, esse 4 de espadas, né? Ele tá vindo pra gente com um significado de que vocês não precisam atuar já na vida sobre aquilo que está incomodando vocês. Vocês não precisam já querer resolver na entrada do ano tudo que está incomodando vocês nesse momento, ou essa área que está sugando muita energia de vocês. Não precisa querer resolver tudo, tá? Mas, né? Eu acho importante a gente se resguardar, escolher as nossas companhias, entender que vocês estão numa fase de mais sensibilidade emocional. Então não dá para eu querer me envolver com todo mundo, não dá para eu ficar abrindo mão das minhas vontades para agradar o outro ou para colocar pano quente em situações que estão me incomodando, tá? Então o que eu recomendo? Ah, já tenho que ter conversas delicadas nesse mês? Eu acho que não, né? Mas é um mês para vocês se resguardarem, reequilibrarem essa parte de saúde mental, emocional, né? Descansarem um pouco mais. Tudo isso vai ser muito importante, tá? Para movimentos profissionais, a carta do pendurado também pede paciência, tá? Não dá para querer já ter resultado no começo do ano. Vamos devagar, inclusive no trabalho, a fazer o básico bem feito, um pouquinho por dia, tá? Para que as coisas possam se estruturar aos poucos no tempo delas, tá bom? Um mês que a gente precisa descansar um pouquinho mais, tá certo? Aí a gente vai falar com virginianos, tá? Para virginianos, a gente tem uma combinação super interessante, tá? Aqui a gente tem a carta da Imperatriz com um 2 de ouros. Na verdade, gente, para virginianos, esse pode ser um mês, no mês de janeiro de 2024, muito voltado para um resgate de alegrias na minha vida. Tá? Eu me permitindo ter prazer de novo, eu estudando coisas porque eu tenho vontade, se eu for fazer viagens, são mais viagens de lazer, eu tenho uma sensação de uma independência, né? Então vocês podem estar mais independentes e tem muito dessa autoconfiança, né? Eu fazendo as coisas que eu tenho vontade de fazer, eu não precisando me moldar muito aos outros. Então esse magnetismo atrai pessoas para a vida de vocês, tá? Eu queria já bater o martelo e falar assim, não, estão atraindo pessoas do campo amoroso. Eu queria, né, também já fazer isso, tá? Pode ter uma atração no campo amoroso, pode ter, tá? Mas a gente sabe que Virgem é um signo muito produtivo, tá vindo junto um 2 de ouros, então a impressão que eu tenho olhando para essas cartas é que esse magnetismo de vocês traz parcerias para o trabalho.
tá? Parcerias para o trabalho ao longo do ano, conversas boas profissionais que vão dar resultados mais para frente. Então tem muito desse magnetismo, tem muito de uma beleza de vocês estão bonitos, estão atraentes, conseguem falar bem, né? Estão se dedicando mais a prazeres da vida, fazendo coisas que vocês têm vontade de fazer, tá? Só que eu acho que respinga um pouco mais na área de trabalho, tá? Do que na área de encontrar parceiros amorosos, tá? Agora, se já tem um parceiro amoroso na vida, esse é o tipo de combinação que traz movimentos harmônicos e felizes dentro dessa companhia. Tá bom? Aí a gente vai falar então com librianos, tá, gente? A gente tem a carta da Torre com um 4 de copas. Os librianos, nessa entrada de ano, né, nesse janeiro de 2024, isso até por elementos do céu, tendem a estar olhando muito para situações do passado. E quando eu falo do passado, eu estou falando da família e da ancestralidade. Eu consigo observar melhor aquilo que acontece na minha família. Eu consigo enxergar os padrões que se repetem dentro dessa esfera familiar, coisas que às vezes a gente herda, né, comportamentos que a gente herda, ciclos viciosos de comportamento que eu percebo nessas pessoas íntimas minhas, tá? Então vocês têm um olhar muito analítico sobre um campo que remete ao passado, tá? Essa combinação, 4 de copas com a carta da torre, tá trazendo para mim o seguinte, que ao mesmo tempo que vocês têm um olhar muito consciente de padrões repetitivos nessa esfera familiar, eu também tenho uma necessidade de um certo afastamento, tá? Eu tenho uma necessidade, a carta da torre fala de eu estipular limites, eu liberar aquilo que está preso na minha garganta, né? Eu me colocar mais no mundo, eu falar não mais vezes, né? Eu acho que essa carta é uma carta que muitas vezes fala sobre transformações. Vocês estão tendo a chance nessa entrada do ano de se transformar emocionalmente, né? Então atividades terapêuticas aqui fazem todo sentido, eu me envolver com a minha terapia, eu me envolver com questões da espiritualidade também pode fazer muito sentido. Mas eu acho que tem uma questão também de estipular limites, de falar mais não, de se afastar de situações emocionais e familiares que às vezes não dizem respeito a vocês mais, sabe? Então tem um momento de romper com essa carga emocional pesada que vocês podem sentir que está rodeando aí o campo de vocês ainda, tá? A carta da Torre, ela sempre pede por transformação na vida. Esse mês é um mês para transformações emocionais, para quebra de padrões antigos nas minhas relações íntimas, sejam amorosas ou sejam familiares, tá? Para questões do trabalho, essa combinação passa para mim uma fase de um pouco mais de incerteza ou de uma fase em que eu quero fazer um monte de transformação, mas que eu não tenho organização ainda para executar essas transformações, tá? Então é uma fase para acolher a criatividade, mas assim, para estruturar mudanças que vocês querem fazer no trabalho e não sair fazendo de qualquer jeito, porque a criatividade está em ordem, mas a organização ainda não está muito, tá bom? Então aí a gente vai passar para o pessoal de Escorpião. Aqui a gente tem a roda da fortuna, tá? E a gente tem também um 8 de paus. Para escorpianos, né, a gente tem um mês, essa entrada em 2024, o ano de 2024 para escorpianos, ele vem muito nessa pegada de querer mudar, tá? De querer colocar inovações na vida. A própria roda da fortuna fala pra gente que vocês estão muito mais ousados. Eu tô arriscando mais na vida, eu tô dando mais a cara a tapa, eu não tô querendo mais me esconder tanto, eu estou arriscando, eu tô me propondo novidades, tá? E o 8 de paus, por essência, ele é uma carta que fala, olha, eu preciso de novidade na minha vida de fato, tá? Eu acredito que essa combinação, ela também vai muito para o campo da carreira, tá? E aqui nessa área da carreira, vocês vão ter que ter muito esforço, tá? Porque vocês estão tendo uma chance preciosa para executar mudanças que vocês desejam nesse campo do trabalho. Seja para melhorar relacionamentos dentro do trabalho, seja para investir mais em negócios pessoais de vocês, seja para se mostrar de uma forma mais autoconfiante com parcerias profissionais, tá? Então a gente tem um mês muito protegido para colocar mudanças nessa esfera do trabalho. Mas essas mudanças vão exigir de vocês um trabalho duro.
um trabalho duro, porque o 8 de paus é aquela carta assim, eu preciso suar, sabe? Eu preciso colocar as coisas em movimento, eu não posso desanimar frente a qualquer coisa, eu tenho que sim trabalhar minha energia para manter a minha determinação lá no alto, tá? Então a gente tem tudo isso para escorpianos. Tem uma chance de mudar questões de trabalho, mas depende muito de se esforçar, tá? Tem um pouco dessa energia do esforço também. Tirando tudo isso, até com relação ao próprio céu, vocês têm um mês muito protegido para comunicar, tá? Trocar ideias com as pessoas, ampliar a rede de contatos, divulgar mais os projetos e trabalhos de vocês, tudo isso, tá? Sabendo que é um mês muito propício para aplicar mudanças na vida. Muitas dessas mudanças eu acho que tem a ver com questões profissionais ou com ambições profissionais futuras, eu me estruturando para elas, eu me mostrando de uma forma mais autoconfiante para o resto do ano, tá? Mas vai ter labuta, tá? Trabalho duro aí, porque vocês têm muita coisa aí para conseguir organizar, para conseguir trazer essas mudanças nessa esfera profissional. Tá bom? Aí a gente vai falar com sagitarianos, tá? Para sagitarianos, a gente tem uma combinação muito boa, tá? A gente tem a carta do mundo com uma rainha de copas. Vocês estão muito mais acessíveis, muito mais carinhosos com as pessoas e talvez se permitindo se envolver com emoções muito mais, tá? Essa conexão verdadeira que vocês estabelecem com as pessoas na entrada desse ano, ela é recompensadora. E para mim essa recompensa, ela vem em várias diferentes esferas, tá? Porque a carta da Rainha de Copas é uma carta que fala que eu atraio pessoas. Eu atraio pessoas porque eu estou mais carismático, porque eu estou com mais empatia, eu estou mais disponível para me conectar com quem está do meu lado. Tá? E a carta do mundo é uma carta de energia, é uma carta de alcançando êxitos. Eu acredito que esse alcançando êxitos, ele pode tanto vir através do trabalho, mas vem muito através de relacionamentos. E os relacionamentos vão ser muito importantes no mês de janeiro para várias áreas de vida, tá? Pode ser um mês muito promissor para conhecer pessoas novas na esfera profissional. Né? Seja para ampliar a rede de contatos, participar de eventos no trabalho, fazer cursos que tenham a ver com o meu trabalho, tudo isso, tá? Mas também vai para uma esfera íntima. E para essa esfera íntima, eu acho que tem vocês muito mais disponíveis para se conectar com quem está do lado de vocês, um parceiro amoroso, um marido, uma esposa. Então tem sim um vínculo forte que pode se estabelecer, tá? E para quem está solteiro, né? Essa carta do mundo, ela é um convite para que a pessoa vá para o mundo, né? Saia um pouco mais de casa, porque se vocês estão nesse grau de atrair gente para a vida de vocês e vocês saem um pouco mais de casa, né? Junta a fome com a vontade de comer, né? Então a gente tem todo um campo de relacionamentos que pode se estruturar e que pode trazer muitas recompensas felizes, não só para o mês, quanto também para o resto do ano. Tá? Então, para mim é um mês de colocar atividades novas na vida, tá? Sair mais de casa, se permitir estudar coisas novas, ou no mínimo, eu acho que é variar as minhas atividades do dia a dia, tá? Sabendo que muitos frutos vêm através de relacionamentos, sejam frutos profissionais ou frutos do campo emocional mesmo, tá? Mas as relações trazendo coisas boas para vocês agora. Aí a gente vai falar com capricornianos, né? A gente tem a carta do Sol e um 9 de copas. É uma combinação muito feliz, tá? A carta do Sol, ela tá trazendo pra gente um mês um pouco mais leve, né? Aliás, gente, capricornianos, o Sol tá em Capricórnio. Né? Então, abrindo o Sol no signo de vocês nesse mês de janeiro, né? É como se vocês estivessem iniciando um novo ciclo pessoal. Um ciclo pessoal com mais energia, um ciclo pessoal com mais vitalidade. Vocês têm ideias novas para o futuro de vocês. Vocês se sentem muito queridos pelas pessoas, tá? Esse 9 de copas, ele tá falando de recompensas no campo emocional. Então, vocês podem estar mais próximo de pessoas da família de vocês. Vocês podem estar mais próximos de parceiros amorosos, tá? Se você está solteiro, esse é aquele tipo de mês que você chama muita atenção. Então não fique sempre nos mesmos ambientes, varie um pouco, tá? Porque você saindo um pouco de casa, as pessoas já, né, os olhares já recaem para vocês.
tá? E se você é casado, você tem um marido, você tem uma esposa, é uma relação já antiga, esse é um mês para ter um pouco mais de prazer junto, para variar atividades, para se divertir um pouco mais, né, dentro desse casal. Tá tudo isso. E se essa combinação for um pouco mais para a esfera familiar, simplesmente é o momento em que eu me encontro mais na minha família, que eu me sinto mais querido, que eu me sinto mais amado, tá? Então a gente está falando de relações da esfera emocional, tá? Principalmente familiares e amorosas, tá? Mas a carta do Sol, como vocês estão abrindo esse ciclo novo na vida de vocês e vocês estão com mais vitalidade e com mais autoconfiança, tá? Essa capacidade de atrair olhares vai para várias esferas, tá? Então também poderia trazer coisas boas no trabalho, mas o foco, tá, é no campo emocional e vocês se sentindo bem com vocês mesmos, fazendo coisas por prazer, junto com pessoas que vocês gostam, tá? Então, mesmo que sejam amigos, tá? Mas a gente tem o campo do afeto muito bem colocado, muito seguro nesse mês. Tá bom? Aí a gente vai falar com aquarianos, né? A gente tem a carta da Lua com 6 de copas, tá? Aqui a gente tem um mês, gente, que ele é um pouco mais sensível para aquarianos, tá? Ele é muito imaginativo, tá? A gente tá um pouco avoado, tá um pouco disperso, tá um pouco, não tá mal também, tá? Mas tá um pouco idealista para o resto do ano, né? Então a gente tem um mental que tá muito fértil, tá? Mas não tem muito uma clareza na questão organizacional desse mês, tá? O que esse mês favorece muito é contato com pessoas que vocês já têm na vida de vocês, tá? Até porque o 6 de copas passa isso. Se eu tenho um namorado, uma namorada, se eu tenho amigos próximos meus, essas relações são muito alegres, tá? E elas me trazem muito uma segurança, um conforto ao longo do mês, tá? Para questões de trabalho, né, essa combinação é uma combinação muito sensível. Então passa para mim que tudo que acontece no trabalho influencia muito em vocês, né? Só que a gente ainda está no começo do ano, então tem que dar uma relativizada, tá? Se o trabalho estiver mais devagar em janeiro, tá tudo bem, sabe? Calma, é o primeiro mês, né? Aqui a gente tem um mês muito mais favorável para nutrir vínculos com quem vocês já têm na vida de vocês, tá? Para atividades espirituais, vocês estão mais intuitivos, vocês podem sonhar um pouco mais ao longo do mês. Você não precisa levar todo o sonho ao pé da letra, mas vale a pena observar o sonho, né? Até como uma função terapêutica de você entender o que está se passando dentro de você, tá? As próprias atividades voltadas para o autoconhecimento, uma terapia, pode ser holística ou pode ser uma terapia tradicional, uma psicoterapia, eu não sei. Mas aqui a gente tem um olhar para as emoções, né, que pode me fazer muito bem até o ponto de vocês curarem questões internas. Tá? Agora, para movimentos práticos, né? Dinheiro, trabalho, organização da rotina, né? São áreas que não estão muito estruturadas ao longo desse mês. Só presta atenção para vocês não ficarem muito mais dispersos ou muito idealistas, né? Acabarem deixando passar coisas importantes no dia a dia. Tá bom? E para finalizar, a gente tem o pessoal de peixes, tá? A gente tem um 5 de espadas, mas tem também a carta da força, tá? Gente, piscianos, o 5 de espadas é a gente lutando contra os nossos próprios vícios de comportamento, tá? O 5 de espadas, para mim, ele passa bem isso. Ele passa a gente tendo consciência dos nossos próprios defeitos e, portanto, tendo que se reorganizar para lutar contra esses defeitos nossos que a gente já conhece, tá? Aqui, essa combinação, a carta da força é uma carta que muitas vezes traz superação de obstáculo. Superação de obstáculo. Só que é uma carta que fala que eu tenho que pôr a mão na massa, tá? Então aqui a gente tem um mês de janeiro, para recuperar o controle sobre várias áreas das nossas vidas. Vou te dar um exemplo. Você sente que a sua relação amorosa saiu do seu controle? Você não consegue mais conversar, você não consegue mais trocar ideia, você não consegue colocar os seus medos, as suas inseguranças para serem trabalhadas. Esse é o mês para consertar isso. Tem algo, eu consertando na minha vida algo que me incomoda, tá? É no trabalho? Ah, no trabalho, porque tem alguma coisa me incomodando no meu trabalho, eu não consigo me organizar, eu não tenho autoconfiança. A carta da força vai falar assim: essas coisas estão para você resolver agora.
tá? É para você resolver agora. Então, assim, não vai ter como você se esquivar ou delegar ou adiar. É agora ou nunca, tá? De uma certa forma, não é agora ou nunca, né? Mas assim, tem uma importância nesse primeiro mês do ano, tá? Porque é um mês poderoso para que vocês quebrem vícios de comportamento, que vocês retomem o controle sobre várias áreas de vida. Vocês vão ter energia, vocês vão ter vitalidade, vocês podem ter mais estresse também, porque vai ter muita coisa para já ser feita ou resolvida nesse mês de janeiro, tá? Mas vocês tendem a ter muitos resultados bons, desde que o maior inimigo, de novo, é a gente mesmo, né? Então, é essa batalha interna entre eu não desistindo de coisas que eu tenho para fazer e para resolver e provavelmente tendo êxito nessas coisas, tá? Mas sabendo que eu tenho que me envolver, que eu tenho que ir atrás, que eu tenho que batalhar. Tá? Esse 5 de espadas com a carta da força tá falando às vezes algumas situações incômodas, até na vida amorosa, tá? Mas a carta da força é uma carta de libido e é uma carta de resolução de problemas e é número 11, gente. Número 11 é um número de cura, é o número de reparação, tá? Então muitas coisas nesse mês de janeiro podem ser reparadas para vocês, tá? Também podem se sentir queridos no campo social, ver mais amigos, isso é uma outra situação, até que o céu tá apontando, tá? Que tem um grau maior de sociabilidade para vocês, tá? Mas a batalha é interna para movimentar coisas importantes na vida, para trabalhar ou para resolver questões que estão incomodando vocês há um tempo, tá? É quebrar vícios de comportamento, né? É se engajar mais com vocês mesmos, porque pode ser um mês de muitos êxitos, tá? Um pouquinho de estresse talvez, mas muitas conquistas também. Tá bom, minha gente? Então, essa foi a tiragem, né? Os conselhos das cartas para esse mês de janeiro de 2024. Quero agradecer vocês por terem ficado aqui comigo nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, me deixa um comentário, curte o vídeo, que é o maior apoio que vocês dão aqui para a página. Também quero convidar vocês a conhecerem o meu Instagram, que tem outros tipos de conteúdo, e tem lá no meu portal, que é astropedia.com.br, um material novo sendo vendido, para explicar de que maneira que o ascendente de vocês tende a sentir esse ano de 2024, tá? Trânsitos astrológicos, desafios, oportunidades que alguns planetas podem oferecer, tá? Então convido vocês a virem conhecer. Um grande beijo, meu muito obrigada e um bom mês de janeiro.